Num tribunal apertado em Lisboa, uma mulher sem abrigo estava algemada e silenciosa, acusada de ter roubado um casaco para sobreviver ao frio. A procuradora chamou-a de vagabunda. O juiz mal levantou os olhos. Ninguém naquela sala sabia quem ela realmente era. Mas quando a escrivã leu o seu nome completo em voz alta, tudo parou. O juiz empalideceu. Levantou-se da cadeira, algo que juízes quase nunca fazem, e todo o tribunal prendeu a respiração. O que aconteceu a seguir mudou tudo. De que cidade do mundo estás a ver este vídeo hoje? Se histórias como esta te importam, considera subscrever, porque aquilo que esta mulher tinha sacrificado e o que o sistema lhe tinha tirado estava prestes a ser revelado da forma mais poderosa imaginável. A cela cheirava a desinfetante e a cimento antigo. Ren Almeida estava sentada com as costas encostadas à parede fria, os joelhos erguidos, as mãos pousadas nas canelas. A luz fluorescente por cima piscava a cada poucos segundos, projetando sombras irregulares pelo espaço estreito. Já estava ali há 3 dias. 3 dias da mesma rotina, 3 dias de silêncio. Na cela ao lado, uma mulher mais nova com o cabelo descolorado e o eyeliner borrado tentava começar uma conversa desde a tarde anterior. Perguntou de onde Ren era. Perguntou se Ren já tinha sido detida antes. Perguntou se Ren estava com medo. Ren nunca respondeu. Apenas respirava devagar, os olhos fixos num ponto algures no vazio. A mulher acabou por desistir, resmungando qualquer coisa sobre pessoas que se achavam boas demais para falar. O cabelo de Ren caía em tufos escuros e embaraçados ao redor do rosto. As roupas estavam rasgadas, em alguns pontos manchadas de terra e talvez de óleo de motor. As mãos eram calejadas, os nós dos dedos arroxeados. No antebraço esquerdo, quase invisíveis debaixo da sujidade, havia cicatrizes finas paralelas e deliberadas. Pareciam antigas. Pareciam intencionais. O agente da PSP Rui Rustino apareceu nas grades pouco depois das 7 da manhã. Era um homem corpulento nos seus 40 e poucos anos, com cabelo a rarear e um permanente ar carrancudo. Carregava um tabuleiro de plástico com um pacote de leite, uma sandes embrulhada e uma maçã já bastante maltratada. Destrancou a ranhura na parte inferior da porta e empurrou o tabuleiro sem cerimônia. O tabuleiro deslizou pelo cimento e parou a poucos centímetros dos pés de Ren. "Come, querida", disse ele. "O juiz Miguel Carvalho não gosta de atrasos. Entras em audiência dentro de 1 hora." Ren puxou o tabuleiro, desembrulhou a sandes, examinou-a brevemente e comeu em pequenas dentadas metódicas. Mastigou exatamente 15 vezes antes de engolir. Bebeu metade do leite e deixou a maçã intacta. Quando terminou, colocou o tabuleiro ao lado e fechou os olhos. Os lábios moveram-se quase imperceptíveis, formando palavras silenciosas. Os dedos batiam na coxa num ritmo constante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O agente Rustino observou-a por um momento, franzindo o senho. Depois abanou a cabeça e afastou-se, as botas ecoando pelo corredor. A sala de audiências era pequena, construída nos anos 70 e pouco renovada desde então. Painéis de madeira revestiam as paredes. Os bancos estavam gastos por décadas de uso. O ar cheirava a produto de limpeza e a papel envelhecido. Era uma manhã de quinta-feira e o hall de processos estava leve. Algumas pessoas estavam espalhadas pelos bancos reformados à procura de algo para fazer. 2 estudantes universitários a cumprir a obrigação de observação cívica, uma jornalista local a digitar silenciosamente no portátil. O juiz Miguel Carvalho estava no estrado revendo uma pilha de processos. Tinha 63 anos, rosto vincado e cabelo grisalho bem aparado. Estava no tribunal há 20 anos. Era conhecido por ser justo, mas cansado. O tipo de juiz que já tinha visto demasiados casos desfilar diante de si numa longa procissão de falhas humanas. Olhou para o relógio na parede e acenou para o oficial de justiça. "Tragam a próxima arguida", disse ele.
A porta lateral abriu-se e o agente Rustino conduziu Wren para a sala. Ela estava algemada nos pulsos e tornozelos, as correntes tilintando suavemente a cada passo. Vestia um fato macaco laranja 2 números acima do seu tamanho, as mangas caindo para além das mãos. O cabelo ainda cobria o rosto, escondendo quase todas as feições. Mantinha os olhos no chão enquanto se arrastava até a mesa da defesa. A assistência murmurou. Uma mulher na segunda fila inclinou-se para sussurrar algo ao homem ao lado. Outra pessoa tirou o telemóvel, mas pensou melhor e guardou-a. O agente Rustino colocou Wren em frente à mesa e recuou braços cruzados. Na mesa da defesa estava Nuno Duarte, um advogado oficioso na casa dos 20 e poucos anos, com o aspecto de quem tinha dormido no fato. A gravata estava torta, o cabelo desgrenhado na nuca. Tinha uma pilha de processos debaixo de um braço e um bloco de notas manchado de café na mão. Ele olhou para Wren, depois para o juiz e novamente para Wren. Tinha conhecido a sua cliente apenas uma vez no dia anterior, e ela não tinha dito uma única palavra. Do outro lado do corredor, a procuradora Filipa Gouveia estava pronta. Estava nos seus 40 e poucos anos, traços vincados, usando um fato azul marinho impecavelmente ajustado. O cabelo estava preso num coque rigoroso. Já tinha acusado centenas de casos como aquele. Infrações menores reincidentes, pessoas que entravam e saíam do sistema repetidamente. Mal lançou um olhar a Wren ao abrir o seu dossiê. O juiz Miguel Carvalho levantou os olhos dos papéis. Ajustou os óculos de leitura e pigarreou. Processo número 4/621, disse ele. O Estado contra Wren Almeida. As acusações são invasão de propriedade, furto simples e desobediência a uma ordem legítima. Doutor, a sua cliente está pronta para prosseguir? Nuno endireitou-se, atrapalhando-se com o bloco de notas. Sim, Excelência, estamos prontos. O juiz voltou a sua atenção para Wren. Senhora Almeida tem direito a um advogado. O Dr. Duarte foi nomeado para a representar. Compreende? Wren não respondeu. Permaneceu completamente imóvel, cabeça baixa, mãos unidas à frente do corpo. As correntes pendiam entre os pulsos como um laço. O juiz franziu o sobrolho. Senhora Almeida, preciso que reconheça que compreende. Silêncio. Nuno inclinou-se e sussurrou com urgência para Wren. A voz era baixa, suplicante. Ela mal mexeu a cabeça, apenas um movimento quase imperceptível de recusa. Nuno endireitou-se novamente, limpando a garganta. Excelência, minha cliente tem permanecido sem resposta desde a entrada. Tentei comunicar com ela várias vezes, mas não falou. O juiz suspirou e pousou a caneta. Senhora Almeida precisa de participar na sua própria defesa. Se recusar cooperar, este processo torna-se muito mais difícil para todos os envolvidos. Nada ainda. A respiração de Wren era lenta e estável. A postura não mudou. Na galeria, alguém murmurou alto o suficiente para ser ouvido. Deve estar sob algo. Outra voz mais baixa. Nunca querem ajuda, pois não. O juiz lançou um olhar severo à galeria e depois voltou-se para a procuradora. Senhora Gouveia, apresente o caso do Estado. Filipa Gouveia avançou os saltos, ecoando contra o chão de mosaico. Segurava uma pasta fina numa mão e um comando na outra. Um ecrã desceu do teto atrás do estrado do juiz. Excelência! Os factos deste caso são simples, começou. Na noite de 19 de novembro, o pessoal de segurança do Centro Atlântico encontrou a arguida a dormir no parque de estacionamento. Ela tinha montado um abrigo improvisado numa das escadas, usando cartão e plástico. Quando abordada pela segurança, recusou-se a sair. O ecrã iluminou-se com uma imagem granulada de câmara de segurança. Mostrava uma figura encolhida num canto do lanço de escadas de betão, rodeada por sacos e tecidos enrolados. O carimbo de tempo marcava 22h47. Gouveia continuou. Após investigação adicional, a segurança descobriu que a arguida tinha retirado um casaco de um veículo destrancado no terceiro piso do parque. O casaco foi recuperado e devolvido ao proprietário.
A arguida foi detida sem resistência. A imagem seguinte surgiu. Um close-up de Wren sentada no chão, braços à volta dos joelhos, rosto escondido. Um segurança estava a poucos metros a falar num rádio. A arguida não possui identificação, disse Gouveia. Sem morada fixa, sem histórico de trabalho verificável nos últimos 4 anos. Foi interceptada 2 vezes nos últimos 6 meses por infrações semelhantes, vadiagem, invasão de propriedade. É por todos os critérios uma sem-abrigo que se recusa a recorrer aos serviços sociais disponíveis. Nuno levantou-se demasiado depressa. Excelência, se me permite, a minha cliente tem passado por uma instabilidade habitacional significativa. Ela não representa perigo para ninguém. O casaco em questão foi levado para se aquecer não por lucro. Isto é uma questão de sobrevivência, não uma atividade criminosa. Gouveia virou-se para ele com um sorriso fino. Doutor, há abrigos, há programas. A sua cliente escolheu não utilizá-los. Isso não é instabilidade. É uma escolha de sobrecarregar a comunidade. Um murmúrio de concordância percorreu a galeria. O juiz ergueu a mão pedindo silêncio. Senhora Gouveia, vamos manter os comentários editoriais no mínimo. Fique-se pelos factos. Claro, Excelência. Gouveia voltou ao ecrã. O Estado recomenda avaliação psiquiátrica e uma pena suspensa condicionada à arguida, procurar os serviços adequados. Acreditamos que é justo e necessário. O juiz olhou para Nuno. Doutor, a sua cliente pretende apresentar um pedido. Nuno olhou para Wren. Ela não se tinha mexido. Ele hesitou, depois falou. Excelência, dada a condição atual da minha cliente, peço ao tribunal um adiamento da audiência para me permitir mais tempo para a consultar e determinar o melhor rumo a seguir. O juiz considerou o pedido. Ele tamborilou os dedos na bancada a um ritmo lento e deliberado. Depois olhou diretamente para Wren. Senhora Almeida, esta é a sua oportunidade para falar. Se houver algo que queira dizer qualquer coisa, este é o momento. Pela primeira vez desde que entrara na sala de audiências, Wren levantou ligeiramente a cabeça. Os olhos permaneceram baixos, mas o ângulo do maxilar mudou. Algo passou pelo seu rosto. Não era desafio nem medo, algo mais profundo. Exaustão, talvez, ou resignação. O juiz Miguel Carvalho inclinou-se para a frente. Observou-a por um longo momento. Havia algo na postura dela que o fez hesitar. A forma como se mantinha erguida, mesmo algemada, mesmo dentro de um fato macaco, 3 tamanhos acima do necessário. Não era a postura de alguém quebrado. Era a postura de alguém que escolhia o silêncio. Senhora Almeida, disse novamente, agora com mais suavidade. Não posso ajudá-la se não se ajudar a si mesma. Os olhos de Wren subiram apenas por 1 segundo. Encontraram o olhar do juiz. Eram olhos escuros ocos, mas afiados. Intensamente afiados como os olhos de alguém que via tudo e nada dizia. Depois ela desviou o olhar. O momento passou. O juiz recostou-se. Olhou para a procuradora e depois para Nuno. Antes de tomar uma decisão, vamos garantir que tudo está registrado. Senhora Fentres, confirme por favor o nome legal completo da arguida para o registro. Na mesa dos funcionários, a escrivã Ana Fentres tinha estado sentada em silêncio, revendo a papelada inicial. Era uma mulher meticulosa nos seus 50 e poucos anos, conhecida por detectar erros que outros ignoravam. Usava óculos presos por uma corrente e mantinha a secretária organizada até ao limite da obsessão. Trabalhava como escrivã há 30 anos. Orgulhava-se de acertar nos detalhes. Pegou no formulário de entrada e o percorreu com os olhos. Depois parou os olhos semicerrados atrás das lentes. Leu o formulário novamente, desta vez mais devagar. A mão que segurava o papel começou a tremer ligeiramente. Senhora Fentres, insistiu o juiz. O nome completo, por favor. Ela não respondeu de imediato. Pousou o papel, depois voltou a pegá-lo. Os lábios moveram-se enquanto lia em silêncio. O rosto empalideceu. Senhora Fentres. O tom do juiz ficou mais incisivo. Há algum problema? Ela olhou para cima sobressaltada.
Peço desculpa, Excelência. Acabei de notar que o nome legal completo ainda não foi lido para o registro oficial. O juiz franziu o senho. Já estabelecemos a identidade dela. O formulário lista-a como Ren Almeida. Sim, Excelência, mas o nome completo. O nome completo deve constar formalmente. O juiz agitou a mão irritado. Muito bem, prossiga. Ana Fentres levantou-se. Ergueu o papel com as duas mãos. A sala tinha ficado totalmente silenciosa. Até a jornalista na última fila parara de escrever. Havia algo na voz da escrivã, um leve tremor que fez as pessoas prestarem atenção. Ela pigarreou. O nome legal completo da arguida é Renata Ashbridge Almeida. Número de identificação militar N73W41H. A sala congelou. A caneta do juiz, que estava suspensa acima do bloco de notas, parou no ar. Ele levantou o olhar bruscamente. Número de identificação militar. A voz de Ana Fentres tornou-se quase um sussurro. Designação militar. Destacamento de Ações Especiais da Marinha. DAE. As palavras ficaram suspensas no ar como fumo. Por um momento ninguém se mexeu. Ninguém falou. O relógio na parede marcava cada segundo com um som estranhamente alto. O juiz encarou a escrivã, depois olhou para Ren. O rosto dele empalidecera. Pousou a caneta com cuidado como se temesse que se partisse. Repita isso, pediu. Ana Fentres engoliu em seco. Renata Ashbridge Almeida, Destacamento de Ações Especiais. O arquivo indica que foi dada como morta em missão, março de 2021. A galeria explodiu. Sussurros transformaram-se em murmúrios chocados. Alguém arfou? O agente Rustino, que estava encostado à parede, endireitou-se de imediato. Nuno virou-se para encarar Ren boquiaberto. Gouveia ficou imóvel, a cor a fugir-lhe do rosto. Excelência, isto tem de ser um engano. Não é possível. O juiz ergueu a mão e ela tremia. Silêncio. Todo silêncio. A sala obedeceu instantaneamente. O juiz levantou-se. Foi um movimento lento, deliberado. Juízes raramente se levantam durante uma audiência. Era uma quebra de protocolo, um sinal de que algo monumental tinha acabado de acontecer. Ele agarrou o bordo do estrado como para se equilibrar. Fitou Ren. Ela tinha fechado os olhos. Uma única lágrima escorreu pelo rosto, abrindo um sulco limpo através da sujidade. Ela não a limpou. Os ombros cederam ligeiramente, como se um peso que carregava há anos tivesse finalmente se tornado demasiado pesado. A voz do juiz estava rouca agora. A galeria agitou-se em confusão. Excelência, o que eu disse? Esvaziem a sala. Isto não é um pedido. O agente Rustino reagiu de imediato, encaminhando as pessoas para as portas. A jornalista tentou protestar. Os estudantes universitários olhavam em volta, atordoados, mas em poucos minutos a galeria estava vazia. Apenas o juiz Ren Nuno Ana Fentres Gouveia e o agente Rustino permaneceram. O silêncio era sufocante. O juiz Miguel Carvalho desceu do estrado. Era algo sem precedentes. Caminhou lentamente na direção de Ren, as mãos visíveis, os movimentos cuidadosos. Parou a cerca de 1 metro dela. Capitão-tenente Almeida disse baixinho. Ren abriu os olhos. A voz, quando finalmente surgiu, estava rouca e gasta por dias sem uso. Já não. A respiração do juiz prendeu-se. Os olhos brilharam. Deu mais um passo. Faluja, disse ele. Operação Sandglass, novembro de 2019. Os olhos de Ren dispararam para os dele. Pela primeira vez estava completamente presente ali inteira. A exaustão ainda marcava o seu rosto, mas por trás havia outra coisa: reconhecimento. Incredulidade. A voz do juiz quebrou-se. Eu era o capitão de infantaria Miguel Carvalho, 2º Batalhão. Força destacada. Ren fitou-o. Os lábios entreabriram-se, mas nenhum som saiu. Estávamos encurralados, continuou o juiz. 16 de nós. A informação de inteligência dizia que a extração era impossível.
Disseram-nos para manter posição e esperar apoio aéreo. Esse apoio nunca viria. Achamos que estávamos mortos. Limpou os olhos com as costas da mão. Depois apareceste tu. Tu e a tua equipa, no meio de um tiroteio. Em desvantagem 20-1. O rosto de Ren desfez-se ligeiramente. Desviou o olhar. Carregaste o meu sargento às costas, disse o juiz. 2 quilômetros sob fogo inimigo. Levaste estilhaços no ombro. Recusaste evacuação médica até todos os outros estarem fora de perigo. A voz de Ren mal se ouvia. Sargento Pires. Ele tinha uma filha, Leonor. Tinha 3 anos. As lágrimas do juiz transbordaram. Ela agora tem 14 e joga futebol, quer ser veterinária por tua causa. A sala estava silenciosa, exceto pelo som da respiração do juiz. Nuno finalmente encontrou a voz. Excelência, eu não entendo. Se ela é uma militar das forças especiais condecorada, como é que acaba na rua? Como é que alguém passa disto para isto? O juiz voltou-se para ele, a expressão dura. Porque falhamos com ela. Todos nós. Voltou a olhar para Ren. Senhora, pode dizer-nos o que aconteceu? Ren ficou muito tempo calada. Quando finalmente falou, a voz era estável, plana, como se estivesse a ler um relatório de missão. Síria. Operação encoberta. Março de 2021. A minha equipa estava a extrair um ativo de alto valor. Fomos comprometidos. O inimigo sabia que íamos. Ela fez uma pausa, respirou fundo. A equipa saiu. Eu fiquei para trás a colocar cargas. Ganhar tempo para o helicóptero. O que aconteceu? Perguntou o juiz com suavidade. O detonador falhou. A explosão deu-se mais cedo. A próxima coisa de que me lembro é acordar num hospital de campanha. Sem equipamento, sem identificação, sem registros. Forças locais levaram-me para lá. Ninguém sabia quem eu era. Ana Fentres digitava freneticamente no computador. Excelência, estou a aceder aos registros do Ministério da Defesa. Consta como Mia, depois Kia, morta em ação. Oficialmente. Ren acenou com a cabeça. Fazia sentido. Missão classificada. Mais limpo, assim. Mas sobreviveu, disse Nuno. Demorei 4 meses a voltar a Portugal, respondeu Ren. Transportes médicos, canais de refugiados. Quando finalmente cheguei aos serviços para antigos combatentes, disse-lhes quem eu era. E o que é que disseram? Perguntou o juiz, embora já soubesse a resposta. O sorriso de Ren foi amargo. Disseram que eu estava a mentir. Que estava a tentar usurpar estatuto de combatente. A sala ficou imóvel. O meu rosto era diferente, continuou Ren. Queimadura, cirurgia reconstrutiva. Já não parecia a foto do meu ficheiro. A Marinha disse que os meus registros eram classificados até para mim. Não podiam confirmar nem negar. Olhou para as mãos ainda marcadas pelas algemas. Tentei durante 6 meses. Todos os gabinetes, todos os departamentos. Ninguém acreditou em mim. Gouveia, que continuava imóvel, falou com a voz trêmula. Excelência, se isto for verdade, as acusações... O juiz cortou-a. As acusações não significam nada. Olhou para o agente Rustino. Retire as algemas imediatamente. Rustino avançou as mãos a tremer enquanto abria os fechos metálicos. As correntes caíram ao chão com um estrondo metálico. Ren esfregou os pulsos devagar, olhando as marcas vermelhas que tinham ficado. O juiz inspirou fundo. Vamos retomar a sessão. Sala completa. Nuno começou a falar. Excelência, talvez devêssemos tratar isto discretamente. A voz do juiz foi firme. Não. Isto aconteceu em público. Vai ser corrigido em público? Virou-se para Ren. Senhora, vou pedir-lhe que confie em mim mais uma vez. Ren olhou para ele exausta. Por quê? Porque confiaste em mim em Fallujah. E eu devo-te a vida. As portas da sala abriram-se. A galeria voltou a encher-se um burburinho de confusão e especulação. A notícia já tinha corrido. Mais pessoas tinham chegado. Equipas de televisão locais eram visíveis do lado de fora, câmaras a gravar.
O agente Rustino mantinha-os à distância, embora com dificuldade. Wren estava de pé junto à mesa da defesa, agora sem algemas, ainda com o fato macaco laranja demasiado largo. Nuno estava ao lado dela, ainda a tentar processar tudo. Gouveia sentou-se à mesa da acusação pálida e silenciosa. O juiz voltou ao estrado. Levantou o martelo e bateu 3 vezes seco, deliberado. Esta audiência está novamente em sessão. Antes de prosseguirmos, tenho uma declaração a fazer. A sala ficou imediatamente silenciosa. Ocorreu uma grave injustiça dentro destas paredes. A mulher que se encontra perante vós é a capitão-tenente Renata Ashbridge Almeida, Destacamento de Ações Especiais da Marinha Portuguesa. Houve exclamações. Alguém na última fila levantou-se, um veterano de cabelo grisalho, olhos muito abertos. Ela é uma combatente condecorada, continuou o juiz. Cruz de Guerra de 1, a classe Medalha de Mérito Militar. Medalha de Serviços Distintos, 3 medalhas de ferido em combate. Serviu este país com uma honra que a maioria de nós nem consegue imaginar. Os murmúrios aumentaram. Várias pessoas tiravam os telemóveis enviando mensagens sussurrando. Ela entrou nesta sala algemada, disse o juiz, a voz a falhar, por ter roubado um casaco para se aquecer. Tratamo-la como se fosse nada. Estávamos errados. Ele olhou diretamente para Wren. Eu estava errado. Gouveia levantou-se, a voz trêmula. Excelência, o Estado pede a extinção de todas as acusações com definitividade. Virou-se para Wren. Senhora, não tenho palavras. Sinto tanto. A voz de Wren saiu baixa. Estava só a fazer o seu trabalho. Isso não é suficiente, disse Gouveia, lágrimas a correr-lhe pelo rosto. O juiz Miguel Carvalho retirou a toga. Dobrou-a com cuidado e pousou-a sobre o estrado. Depois desceu as escadas. A sala inteira prendeu a respiração. Aproximou-se de Wren, parou a 1 metro dela. Colocou-se em posição de sentido, coluna ereta, ombros para trás, e então levantou a mão num cumprimento militar impecável. O silêncio foi absoluto. Wren olhou para ele. Lentamente, devolveu a continência. A mão tremia, mas a forma era perfeita. O agente Rustino colocou-se em sentido. Cumprimentou. O veterano de cabelo grisalho na última fila levantou-se e saudou. Depois outra pessoa, depois outra. Em instantes, metade da sala estava de pé, mãos ao peito ou em continência. As lágrimas de Wren corriam livremente agora. Ela ainda não tinha baixado a mão. Pela primeira vez em anos alguém havia. Verdadeiramente havia. Se esta história te fez lembrar alguém que serviu em silêncio, alguém que deu tudo e nunca pediu nada, escreve o nome dessa pessoa nos comentários. Vamos honrá-los juntos. E se acreditas que histórias assim precisam de ser contadas, considera subscrever. Estes momentos importam. A sala permaneceu congelada naquele instante. Mãos erguidas, costas direitas. O único som era o leve zumbido do ar-condicionado e o ruído abafado da multidão lá fora. O juiz manteve a continência, o braço a tremer ligeiramente. A mão de Wren não vacilava. Ela olhava em frente, as lágrimas a abrirem sulcos limpos no rosto marcado pela sujidade. Não chorara em 4 anos. Não quando acordou sozinha naquele hospital de campanha. Não quando os serviços de antigos combatentes a rejeitaram. Não quando assistiu escondida ao seu próprio funeral. Mas agora, naquela pequena sala de audiências em Lisboa, rodeada de desconhecidos que finalmente a viam, ela chorou. Lentamente, o juiz baixou a mão. Wren acompanhou-o. Os restantes na galeria começaram a sentar-se, o som de passos arrastados e tecido a roçar quebrando o silêncio. O juiz deu um passo atrás, os olhos ainda fixos no rosto de Wren. Limpou a garganta, mas a voz saiu ainda áspera. Capitão-tenente Almeida serviu este país com honra. Agora é a nossa vez de a servir a si. Indicou a porta. Senhora, permite-me escoltá-la. Wren hesitou.
Olhou para a galeria, para as pessoas que a observavam com uma mistura de admiração e vergonha. Depois voltou-se para o juiz. Após uma longa pausa, acenou uma vez. O juiz ofereceu-lhe o braço. Ela aceitou. Caminharam juntos em direção às portas. A galeria abriu passagem em silêncio. Pessoas encostaram-se aos bancos para dar espaço. Algumas ainda tinham as mãos ao peito. Outras limpavam os olhos. Uma jovem na terceira fila estendeu a mão ao passar de Wren, não para a tocar, apenas para deixar o gesto pairar entre as duas. Um gesto de respeito, de pedido de desculpa. O agente Rustino abriu as portas. O barulho lá de fora irrompeu, jornalistas a gritar perguntas, flashes de câmaras, o som mecânico de gravações. O juiz levantou a mão livre e o ruído diminuiu, embora as câmaras continuassem a gravar. Esta mulher sacrificou mais do que qualquer um de nós consegue imaginar, disse ele, a voz agora firme. Ela merece dignidade, privacidade e a nossa gratidão. É tudo o que tenho a dizer. Virou-se para Wren. Vou fazer algumas chamadas. Já não está sozinha. Wren olhou para ele. Obrigada. A voz era tão baixa que só ele ouviu. Ele acenou, depois afastou-se. Nuno apareceu ao lado dela, ainda atordoado. Trazia o casaco na mão e colocou-o sobre os ombros de Wren, cobrindo o fato macaco laranja. Ela puxou-o mais junto ao corpo. As câmaras seguiram-nos enquanto desciam as escadas do tribunal. Jornalistas chamavam perguntas, mas Wren não respondeu. Manteve os olhos em frente, o passo firme. Nuno guiou-a até uma saída lateral onde um carro preto aguardava. Ana Fentres tinha feito a chamada. Uma ligação da Liga dos Combatentes estava a caminho, mas por agora precisavam apenas de levar Wren para um lugar seguro. Quando chegaram ao carro, uma voz chamou no meio da multidão. Senhora, espere. Wren parou. Virou-se. O veterano de cabelo grisalho da sala do tribunal abria caminho entre os jornalistas. Tinha cerca de 70 anos, vestia um casaco desbotado dos fuzileiros. Parou a poucos passos dela e colocou-se novamente em posição de sentido. Saudou. Serviço, senhora. Wren retribuiu a continência. A mão estava mais firme desta vez. Serviço. O homem baixou a mão e deu um passo atrás. Wren entrou no carro. Nuno sentou-se ao lado dela. O motorista arrancou, deixando o tribunal e as câmaras para trás. Dentro do carro, Wren encostou a cabeça ao vidro. O frio do vidro acalmava-lhe a testa. Fechou os olhos. Nuno estava ao lado dela sem saber o que dizer. Finalmente falou. Desculpa. Devia ter analisado melhor o teu processo. Devia ter feito mais perguntas. Wren abriu os olhos, mas não olhou para ele. Tinhas 20 processos esta semana. Vi a pilha na tua secretária. Isso não torna certo. Ela ficou em silêncio um momento. Depois disse. Fizeste o que pudeste. Isso é mais do que a maioria faz. Nuno baixou os olhos para as próprias mãos. Há 3 anos trabalhava como defensor oficioso. Já tinha visto muitas pessoas caírem pelas brechas do sistema. Vira o sistema triturá-las até nada restar. Mas aquilo era diferente. Aquela era alguém que tinha dado tudo. E o sistema não só a falhara, tinha-a apagado. Para onde vamos? Perguntou Wren. Alojamento temporário, disse Nuno. A Liga dos Combatentes está a organizar algo mais permanente. Mas por agora é um pequeno hotel perto da base. Limpo, tranquilo. Eles tratam dos custos. Wren acenou. Não perguntou quanto tempo ficaria. Tinha aprendido a não planear para além do dia seguinte. O hotel era exatamente como Nuno descrevera, limpo, silencioso, um edifício térreo com um parque de estacionamento quase vazio. O quarto era pequeno, mas funcional. Uma cama, uma casa de banho, uma televisão que ela não ligaria. Nuno ajudou-a a fazer o check-in, depois entregou-lhe um cartão com o seu número. Liga-me se precisares de alguma coisa. A sério? Wren pegou no cartão. Olhou para ele por um longo momento e colocou-o no bolso do fato macaco. Nuno hesitou, depois saiu. A porta fechou-se atrás dele com um clique.
Ren ficou no meio do quarto ainda com o casaco sobre o tecido laranja. Olhou à volta. As paredes eram bege, a alcatifa gasta mas limpa. A cama tinha lençóis brancos e um edredão fino. Era a primeira cama de verdade que via em 4 anos. Sentou-se na beira. O colchão era macio, demasiado macio. Estava habituada ao betão, ao cartão, ao chão frio. Deitou-se devagar, olhando para o teto. O silêncio era esmagador. Sem trânsito, sem vozes, sem passos. Apenas o zumbido suave do aquecedor no canto. Fechou os olhos. O sono não veio. Nunca vinha. Em vez disso, a mente levou-a de volta. Síria. O calor, a poeira, o som das hélices a cortar o ar, o peso do equipamento, as vozes no auricular, o briefing, extrair o alvo, sair limpo, simples, até deixar de ser. Lembrou-se da explosão não do som, mas da luz primeiro. Uma luz branca total devoradora. Depois a pressão, uma força que a levantou do chão e a lançou para trás. Lembrou-se do impacto do sabor metálico do sangue na boca, do zumbido ensurdecedor nos ouvidos. Tentou levantar-se, mover-se, o corpo não respondeu. A escuridão avançou. Quando acordou, estava numa cama com cheiro a desinfetante. Um médico falava por cima dela numa língua que não compreendia. Tentou perguntar onde estava a Taequipa, mas a garganta estava seca e as palavras não saíam. O médico apontou para a sua face. Levou a mão à cabeça, encontrou ligaduras, camadas espessas de gaze cobrindo o lado esquerdo. Os dedos percorreram as bordas tentando entender. O médico disse mais alguma coisa e saiu. Ela ficou sozinha. Levaram semanas até conseguir falar de forma clara. Mais tempo ainda até conseguir andar sem ajuda. O rosto sarou devagar. As queimaduras deixaram cicatrizes que mudaram o formato dos seus traços. Quando finalmente lhe trouxeram um espelho, não reconheceu a pessoa do outro lado. O lado esquerdo era uma manta de enxertos de pele e tecido cicatrizado. O osso zigomático tinha mudado. A mandíbula estava ligeiramente torta. O olho antes castanho escuro tinha agora uma névoa suave causada pelo trauma. Perguntou pela equipa. As enfermeiras não sabiam. Perguntou pela missão. Olharam para ela como se estivesse confusa. Pediu que contactassem a Marinha Portuguesa. Elas disseram que tentariam, mas nada aconteceu. Os dias tornaram-se semanas. As semanas transformaram-se em meses. Foi transferida 2 vezes, primeiro para um hospital maior, depois para um centro de processamento de refugiados. Ninguém parecia saber quem ela era ou como tinha ido parar ali. Os seus registros, se existiam, não estavam acessíveis. Quando finalmente conseguiu regressar a Portugal, fê-lo através de uma série de voos de carga e transportes médicos. Chegou sem identificação, sem ordens, sem qualquer prova de quem era. Dirigiu-se aos serviços da Liga dos Combatentes, disse o seu nome, a sua patente, o seu número de serviço. Pesquisaram no sistema. Nada. Repetiu. Eles pediram documentação. Ela não tinha. Sugeriram que devia estar enganada. Contou-lhes as missões à equipa, as condecorações. Responderam que qualquer pessoa podia decorar detalhes desses. Pediram-lhe que saísse. Tentou a Marinha Portuguesa. Foi ao posto de recrutamento, depois à base. Foi barrada a entrada. Ligou para números que lembrava de anos antes. A maioria estava desligada. Os que não estavam pertenciam a pessoas que não se lembravam dela. Ou não acreditavam. Um oficial disse-lhe que Renata Almeida estava morta em missão. Havia um processo, um certificado de óbito, um funeral. Estava a falar com um fantasma. Ela procurou a família. A irmã Sara vivia a 2 horas dali. Ren ficou 1 hora diante da porta antes de ganhar coragem para bater. Quando Sara abriu, olhou para Ren com uma educação distante. Posso ajudar? Ren tentou explicar. Sou tua irmã. Sou eu. Ren. A confusão no rosto de Sara tornou-se alarme. Ela recuou. Eu não sei quem você é, mas a minha irmã está morta. Por favor, vá embora. A porta fechou-se.
Wren ficou ali muito tempo. Depois virou costas e foi-se embora. Depois disso, deixou de tentar. Era mais fácil assim. Não tinha casa, nem dinheiro, nem identidade. Dormia onde podia. Abrigos no início, mas faziam demasiadas perguntas. Parques, viadutos, garagens de estacionamento. Aprendeu a mover-se em silêncio, a evitar olhares, a desaparecer. Era boa nisso. Tinha sido treinada para ser invisível. Wren abriu os olhos. O teto do quarto do hotel voltou ao foco. Levantou-se devagar. O corpo doía não por ferimentos, mas por anos a dormir em superfícies duras, a carregar tudo o que possuía num saco de lixo, a caminhar quilômetros todos os dias para se manter quente. Caminhou até a casa de banho. A luz piscou ao acender. Olhou-se ao espelho. As cicatrizes ainda lá estavam. O lado esquerdo do rosto ainda parecia o de outra pessoa. O cabelo emaranhado sujo. Os olhos ocos, mas viva. Ainda aqui. Ainda a lutar. Ligou o chuveiro. A água estava quente. Ficou debaixo dela muito tempo, deixando que lavasse a sujidade, o cheiro, o peso dos últimos dias. Quando finalmente saiu, enrolou-se numa toalha e sentou-se na beira da cama. Houve uma batida na porta. O corpo de Wren enrijeceu. Instinto antigo. Moveu-se para o lado fora da linha de visão direta. Quem é? Uma voz de mulher respondeu. Capitão-Tenente Almeida. Chamo-me doutora Mariana Quelin. Sou dos Serviços de Apoio ao Veterano. O juiz Carvalho pediu-me para vir falar consigo. Wren hesitou, depois abriu a porta uma fresta. Uma mulher nos 50 estava do outro lado. Usava um blazer escuro e trazia uma pasta de couro. O rosto era profissional, mas gentil. Posso entrar? Wren deu espaço. A doutora Quelin entrou e pousou a pasta na mesa junto à janela. Não se sentou. Esperou. Wren sentou-se na beira da cama ainda com a toalha. A doutora Quelin puxou uma cadeira e sentou-se em frente a ela. Revisei o seu caso, disse ela. O que lhe aconteceu é imperdoável. Quero que saiba que vamos corrigir isto. Wren olhou para ela. Como a doutora Quelin abriu a pasta e retirou um dossiê. Estive em contato com o Ministério da Defesa. Os seus registros estavam classificados sob um protocolo de operações negras. Por isso eram inacessíveis, mas já consegui levantar a classificação. Os seus serviços estão verificados, a sua patente verificada, as suas condecorações verificadas. Está oficialmente viva. Wren olhou para o dossiê. Não o tocou. O que é que isso significa? Significa que tem direito a todos os benefícios, cuidados médicos, apoio habitacional, compensação por incapacidade, acompanhamento psicológico, tudo o que devia ter tido há 4 anos. Wren ficou muito tempo em silêncio. Depois, eu não preciso de compensação. Só quero que me deixem em paz. A doutora Quelin inclinou-se ligeiramente para a frente. Comandante, compreendo. Passou pelo inferno. Mas já não precisa de carregar isto sozinha. Há pessoas que querem ajudar, que precisam de ajudar. Por quê? Porque ganhou esse direito. E porque é o que está certo. Wren desviou o olhar. Ela já não acreditava no que era certo. Acreditava na sobrevivência, em chegar ao fim de mais um dia. Foi tudo. A doutora Quelin levantou-se. Não vou pressioná-la, mas vou deixar esta pasta aqui. Tem contactos de coordenadores de alojamento profissionais de saúde e uma advogada especializada em casos militares. Quando estiver pronta, ligue. Se não estiver pronta, também está tudo bem. Mas por favor saiba que agora tem opções. Colocou a pasta sobre a mesa e caminhou até a porta. Parou com a mão na maçaneta. Mais uma coisa. Vai haver uma cerimônia na base naval na próxima semana. Querem homenageá-la publicamente. Não precisa de ir, mas o convite está feito. Wren não respondeu. A doutora Quelin saiu fechando a porta suavemente atrás de si. Wren ficou sentada no silêncio. Olhou para a pasta sobre a mesa. Não a abriu. Ainda não. Deitou-se novamente na cama e ficou a olhar o teto.
A mente era uma tempestade de pensamentos, memórias, perguntas sem resposta. Passara tanto tempo a ser ninguém que já não sabia como ser alguém. 3 dias passaram. Ren ficou no quarto do motel. A doutora Quelling verificava-a uma vez por dia, mas não insistia. Trouxe comida, roupa limpa, um telemóvel com o número dela já gravado. Ren aceitava, mas não usava. Comia pouco. Usava as roupas, o fato macaco já tinha sido levado por alguém que ela nem viu. Olhava para o telemóvel, mas não telefonava a ninguém. No quarto dia houve outra batida à porta. Era o juiz Carvalho. Ren abriu. Ele estava em roupa civil, um casaco e jeans, parecendo mais velho e mais cansado do que no tribunal. "Posso entrar?" perguntou. Ren deu passagem. Ele sentou-se na cadeira junto à janela. Ren sentou-se na cama, mãos pousadas no colo. "Como se sente?" perguntou ele. "Estou aqui. Já é um começo." Ficaram em silêncio um momento. Depois o juiz falou de novo. "Queria dizer-lhe uma coisa. Depois do julgamento, depois de tudo o que aconteceu, fui para casa e não consegui parar de pensar em Fallujah, naquele dia, no que fez por nós." Ren olhou para ele, mas não disse nada. "Nunca cheguei a agradecer-lhe", continuou. "A sério. A evacuação foi tão rápida e depois desapareceu. Tentei procurá-la, mas a sua unidade estava classificada. Ninguém dizia nada. Pensei que estivesse morta. E depois vi-a naquela sala de audiências. E não quis acreditar. Não queria acreditar que alguém que me salvou a vida pudesse acabar assim." "Não me deve nada", disse Ren. "Devo sim. Todos nós devemos. E vou garantir que recebe o que merece. Não quero nada." O juiz inclinou-se para a frente. "Comandante, sei que está exausta. Sei que tem lutado durante tanto tempo que acha que já não tem luta nenhuma dentro de si. Mas tem. E não precisa de lutar sozinha." Ren desviou o olhar. Queria acreditar, mas acreditar era um luxo que não podia pagar. O juiz levantou-se. "Vou deixá-la descansar. Mas quero que saiba uma coisa. Aquela cerimônia de que a doutora Quelling falou. Eu estarei lá. E muita gente também. Pessoas que lhe devem a vida. Pessoas que querem vê-la honrada como devia ter sido há anos. Não tem de ir. Mas se for, nós estaremos lá." Ele caminhou até a porta, depois parou. "Mais uma coisa. A sua irmã Sarah, ela sabe agora. A doutora Quelling contactou-a, mostrou-lhe os registros. Ela quer vê-la, quando estiver pronta." A respiração de Ren falhou um instante. Ela não respondeu. O juiz saiu. Nessa noite, Ren finalmente abriu a pasta. Lá dentro havia documentos, registros médicos, registros de serviço, cartas de pessoas que ela não conhecia. Uma carta era da esposa do sargento Pires. Era curta, apenas algumas frases. "Obrigada por o trazer de volta. Obrigada por nos dar mais tempo. Nunca a esqueceremos." Ren pousou a carta. Pegou no telemóvel que a doutora Quelling deixara. Ficou a olhar para ele durante muito tempo. Depois marcou um número que não ligava havia 4 anos. Chamou 3 vezes. Uma voz atendeu. "Estou." A voz de Ren era quase um sussurro. "Sarah, sou eu." Houve uma longa pausa. Depois a voz da irmã trêmula. "Ren, sim, sou eu." Sarah começou a chorar. "Meu Deus. Meu Deus." "Ren, desculpa. Eu não sabia. Não te reconheci. Pensei que tinhas morrido. Eu sei." "Onde estás? Estás bem?" "Estou. Estou em Lisboa. Há muita coisa para explicar. Não importa. Diz-me onde estás. Eu vou já aí." Ren deu-lhe a morada. Falaram mais alguns minutos. Quando desligou, Ren ficou no silêncio. Pela primeira vez em 4 anos, sentiu algo que julgava perdido para sempre, esperança. Na manhã seguinte, Sarah chegou. Entrou no parque do motel num sedã azul, as mãos a apertarem o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ela saiu do carro e ficou ali parada a olhar para a porta do quarto de Ren. Depois, caminhou até lá e bateu. Ren abriu. Sarah olhou para ela, olhou de verdade,
e o rosto desfez-se. Avançou e envolveu Ren num abraço apertado. Ren ficou rígida por um instante, depois devagar, com cuidado, retribuiu o abraço da irmã. Sinto tanto, sussurrou Sarah. Sinto mesmo. Está tudo bem. Não está. Mas vamos resolver isto juntas. Passaram o dia a conversar. Sarah queria saber tudo onde Ren estivera, o que acontecera porque não tinha voltado antes. Ren contou-lhe não tudo, não as partes mais escuras, mas o suficiente. Sarah ouviu em silêncio lágrimas a deslizarem pelo rosto, a mão sempre presa à de Ren. Quando o sol começou a descer, Sarah disse: Vens comigo hoje, sem discussões. Ren hesitou. Não sei se estou pronta. Não precisas de estar pronta. Só precisas de vir. Ren olhou para a irmã, para a determinação nos olhos dela, para o amor que nunca desaparecera de verdade, apenas se escondera atrás do luto e da confusão. Acenou. Está bem. Arrumaram as poucas coisas que Ren tinha, as roupas que a doutora Quelling trouxera à pasta o telemóvel. Entraram no carro de Sarah e seguiram viagem. O sol punha-se projetando sombras longas pela estrada. Ren observava a paisagem a passar árvores, campos, casas com luzes acesas nas janelas. Parecia outro mundo. A casa de Sarah era pequena, mas acolhedora. Tinha 2 filhos, ambos na escola primária. Tinham ficado na casa da avó nessa noite para que Ren tivesse tempo para se adaptar. Sarah mostrou-lhe o quarto de hóspedes. Era simples, uma cama, uma cômoda, uma janela virada para o quintal. Ren pousou as coisas e sentou-se na cama. Sarah ficou na ombreira da porta. Estás segura aqui? Sabes disso, não sabes? Ren acenou. Não se sentia segura, ainda não, mas queria sentir. Nessa noite, Ren deitou-se e ficou a olhar para o teto. A casa era silenciosa. Ouviu Sarah na cozinha o som suave de pratos a serem lavados. Fechou os olhos. Pela primeira vez em 4 anos, deixou-se imaginar um futuro. Não um futuro longo, apenas amanhã. E talvez o dia seguinte. A cerimônia foi realizada na semana seguinte. Ren quase não foi. Estava no quarto de hóspedes vestindo um vestido emprestado a olhar-se ao espelho. Parecia diferente, mais limpa. O cabelo tinha sido lavado e aparado. As cicatrizes ainda lá estavam, mas menos severas à luz suave. Sarah estava atrás dela. Não precisas de fazer isto, disse. Mas acho que devias. Por quê? Porque as pessoas precisam de te ver. Precisam de saber o que aconteceu. Sarah respirou fundo. E talvez tu também precises de as ver. Ren afastou-se do espelho. Está bem? Conduziram até a base naval. Os portões estavam abertos e uma multidão já se juntara. Veteranos militares no ativo, civis, jornalistas. O peito de Ren apertou. Sarah apertou-lhe a mão. Consegues. Caminharam pela multidão. As pessoas abriram espaço, os rostos cheios de respeito e algo próximo da reverência. Um palanque fora montado junto ao muro do memorial. O juiz Carvalho estava lá juntamente com a doutora Quelling e vários oficiais superiores. Quando viram Ren, levantaram-se. A cerimônia começou. Um oficial falou de sacrifício de serviço dos homens e mulheres que dão tudo sem pedir nada em troca. Depois o juiz Carvalho subiu ao palanque. Falou de Fallujah, dos 16 fuzileiros que estariam mortos se não fosse por Ren Almeida. A voz dele quebrou mais de uma vez. Finalmente chamou Ren para a frente. Ela caminhou devagar, as pernas pesadas como chumbo. Colocou-se ao lado dele. Ele virou-se e saudou-a. Ela devolveu. Depois entregou-lhe uma bandeira dobrada e um certificado emoldurado. O nome dela gravado. Capitão-Tenente Renata Ashbridge. Almeida Cruz de Guerra, Medalha de Mérito Militar. Medalha de Serviços Distintos. 3 medalhas de ferido em combate. A multidão explodiu em aplausos. Ren ficou ali segurando a bandeira e o certificado. E pela primeira vez em 4 anos, permitiu-se chorar diante de pessoas. Se conhece um veterano que teve dificuldade em regressar, partilhe esta história. Mostre-lhe que não está esquecido.
E se acredita que estas histórias importam, considere subscrever. Cada voz conta. Os aplausos ecoaram pela base naval muito depois de deviam ter cessado. Wren ficou ao palanque segurando a bandeira dobrada contra o peito, os dedos tão apertados no tecido que os nós dos dedos ficaram brancos. O certificado com o seu nome gravado repousava na outra mão, a moldura fria e sólida. Não esperava isto. Não esperava nada disto. A multidão à sua frente era um mar de rostos. Alguns familiares, a maioria não. Veteranos em uniforme de gala, militares no ativo, em posição de sentidos civis com a mão sobre o peito. E na primeira fila, Sarah, a irmã de Wren, a chorar abertamente enquanto sorria ao mesmo tempo. O juiz Carvalho aproximou-se um passo, a voz baixa o suficiente para só Wren ouvir. Conseguiu o comandante. Voltou para casa. Wren olhou para ele. Quis dizer qualquer coisa, mas as palavras não vieram. Então acenou. Uma única vez suficiente. Uma oficial aproximou-se, uma mulher nos 50, cabelo prateado, preso num coque rigoroso, tantas condecorações no peito, que parecia uma vitrine. Ela saudou Wren e depois estendeu a mão. Comandante Almeida, sou a capitão de mar e guerra Renata Vez. Coordeno os programas de reintegração de veteranos neste distrito. Temos esperado muito tempo para corrigir este erro. Wren apertou a mão dela. O aperto era firme e respeitoso. A capitão fez um gesto em direção ao edifício atrás delas, uma estrutura baixa, linhas limpas, o emblema da marinha sobre a entrada. Há alguém lá dentro que tem pedido para ver se tiver forças para isso. Wren olhou para Sarah. A irmã acenou encorajando. Wren virou-se para a capitão. Quem? A capitão V sorriu. Alguém que a procura há 4 anos. O interior do edifício era silencioso em contraste absoluto com o barulho lá fora. As paredes estavam forradas de fotografias de cerimônias antigas, rostos de homens e mulheres que serviram alguns a sorrir, outros sérios. Wren caminhava ao lado da capitão, os passos ecoando no chão polido. Pararam diante de uma porta marcada. Sala de conferências B. A capitão bateu 2 vezes, depois abriu. Lá dentro, um homem estava de pé junto à janela de costas para elas. Alto, ombros largos, cabelo curto, já quase totalmente grisalho. Fardamento da marinha. As insígnias no ombro marcavam-no como o Sargento Mor. Quando se virou, a respiração de Wren parou. Pires. Sargento Marcos Pires. Agora Sargento Mor, Marcos Pires. O rosto dele estava mais velho, marcado pelos anos de serviço, mas os olhos eram os mesmos, vivos, atentos, focados. Ele deu um passo na direção dela, depois outro. Depois parou como se não tivesse certeza de que ela era real. Capitão-tenente Almeida, disse ele, a voz rouca de emoção. Pensei que estivesse morta. A garganta de Wren apertou. Eu pensei o mesmo de si. Pires atravessou a sala em 3 passos e puxou-a para um abraço. Apertado, forte. Quase demasiado forte. Mas Wren não se afastou. Ficou ali e lentamente, muito lentamente, levantou os braços para o abraçar de volta. Quando ele finalmente a largou, os olhos estavam úmidos. Carregou-me para fora de Fallujah. 2 quilômetros. Eu estava inconsciente a maior parte do tempo, mas lembro-me de fragmentos. Lembro-me da sua voz a dizer-me para aguentar. Lembro-me de se recusar a deixar-me para trás. Você tinha uma filha, disse Wren. Leonor tinha 3 anos. Pires sorriu, enxugando os olhos com a mão. Ela agora tem 14. Joga futebol. E deixa-me louco com o quão teimosa é. Igual ao pai. Pausa. Igual a si. Wren baixou o olhar. Não sabia o que dizer. Pires pareceu perceber. Fez um gesto para a mesa no centro da sala. Por favor, sente-se. Temos muito para conversar. Sentaram-se. A capitão V saiu fechando a porta suavemente. Por um momento, nenhum dos dois falou. Depois, Pires inclinou-se para a frente, mãos entrelaçadas sobre a mesa.
Quando ouvi que tinha sido dada como morta em missão, não acreditei. Tentei obter respostas, mas tudo estava classificado. A sua equipa foi dissolvida, a missão apagada dos registros. Continuei a perguntar, a procurar, mas bati contra muros por todo o lado. Então hoje, recebi uma chamada do juiz Carvalho. Disse-me que estava viva, que tinha vivido nas ruas durante 4 anos. A voz de Pires endureceu. Isso é inaceitável. Salvou-me a vida. Salvou muitas vidas. E o sistema tratou-a como se fosse nada. Ren sustentou o olhar dele. Não foi pessoal. Foi só assim que as coisas aconteceram. Ele bateu com a mão na mesa, frustrado. Não foi como as coisas aconteceram. Foi um fracasso. O nosso fracasso. E vamos corrigi-lo. Ren abanou a cabeça. Eu não preciso de ser corrigida. Só preciso que parem de olhar para mim como se eu estivesse partida. Pires recostou-se na cadeira. Justo. Mas não vai enfrentar isto sozinha. Tem gente no seu lado agora. Eu, o juiz, a sua irmã. E muitos outros que lhe devem mais do que alguma vez poderão pagar. Ren ficou um momento em silêncio. Depois perguntou. O que aconteceu depois de Fallujah? Depois de eu o tirar de lá? Pires inspirou fundo. O helicóptero conseguiu levar-me para um hospital de campanha. Trataram-me. Demorei 3 meses a recuperar. Passou a mão pelo cabelo grisalho. Quando voltei a estar de pé, já tinha ido embora. Reimplantada. Escrevi uma recomendação para si. Submeti pela cadeia de comando. Não sei se alguma vez lhe chegou. Não chegou, disse Ren. Pois bem. Agora está no processo oficial, juntamente com tudo o resto. Ele levou a mão ao bolso e tirou uma pequena fotografia. Empurrou-a pela mesa. Mostrava uma adolescente num uniforme de futebol a sorrir para a câmara enquanto segurava um troféu. Tinha o cabelo escuro preso num rabo de cavalo e os olhos brilhavam de alegria. Esta é a Leonor. Ela pediu-me para lhe entregar isto. Ela sabe o que fez. Sabe que é a razão pela qual eu ainda estou aqui. Ren pegou na fotografia. Ficou a olhar para ela, o polegar a seguir o contorno da moldura. É linda. É tudo para mim. E existe por sua causa. Ren pousou a fotografia com cuidado. Olhou para Pires. Obrigada por não desistir. Por se lembrar. Como podia esquecer, disse ele. É a razão de eu ter visto a minha filha crescer. É a razão de eu estar aqui hoje. Conversaram durante mais 1 hora. Pires contou-lhe a vida depois de Fallujah, a promoção, a transferência para o comando de formação, as lutas com a culpa de sobrevivente e com o PTSD. Falou da terapia que o ajudou, das pessoas que o apoiaram, dos momentos em que quase desistiu. Mas não desistiu. Ren ouviu pouco, disse, mas absorveu tudo. Pires também falou dos outros fuzileiros daquele dia. O tenente Henriques tinha se reformado e dava aulas de história no Instituto Politécnico. O cabo Diniz ainda estava em serviço destacado no estrangeiro. O soldado Martins deixara as forças e trabalhava agora como bombeiro no Algarve. Todos se lembravam dela. Todos queriam agradecê-la. Quando se levantaram para sair, Pires apertou-lhe a mão novamente. Agora tem o meu número. Use-o. A qualquer hora, dia ou noite, falo a sério. Ren acenou. Vou usar. Antes de se separarem, Pires acrescentou. A Leonor quer conhecê-la quando estiver pronta. Sem pressões, mas ela pergunta por si desde que teve idade para entender o que aconteceu naquele dia. Ren sentiu algo mexer no peito, um calor que não sentia há anos. Gostava disso. Lá fora a multidão já tinha diminuído, mas ainda havia pessoas à espera. Algumas aproximaram-se de Ren para apertar-lhe a mão, para agradecer, para dizer que estavam felizes por ela estar viva. Um homem idoso, veterano da Guerra da Coreia, apoiado numa bengala, segurou-lhe a mão com uma força surpreendente. Bem-vinda à casa, filha. Ganhou o seu descanso. Outros ficaram apenas a observar à distância com respeito silencioso.
Um jovem fuzileiro em uniforme de gala saudou-a ao passar. Ren respondeu instintivamente o gesto simultaneamente estranho e familiar. Sarah esperava junto ao carro. Quando viu Ren, sorriu. "Estás bem, Ren?" Acenou. "Sim. Acho que estou." Voltaram para a casa de Sarah em silêncio confortável. O sol descia pintando o céu de laranja e rosa. Ren olhou o mundo pela janela. Parecia diferente agora, menos hostil, menos frio. Talvez nada tivesse mudado. Talvez tudo tivesse mudado. Quando chegaram, os 2 filhos de Sarah esperavam na varanda. Caleb, o mais novo, 7 anos, correu imediatamente para Ren. "Tia Ren, deram-te uma medalha." Posso ver Ren ajoelhou-se à altura dele. "Não uma medalha, mas deram-me isto." Mostrou-lhe a bandeira dobrada. Os olhos de Caleb brilharam. "Tão fixe posso tocar." "Com cuidado", disse Ren. Ele passou os dedos pelo tecido com uma reverência inocente. A irmã mais velha, Maya, de 10 anos, ficou atrás dele mais reservada. "A mãe disse que eras uma heroína", disse Maya suavemente. Ren olhou para ela. "Eu só estava a fazer o meu trabalho." "É isso que os heróis dizem", respondeu Maya com a convicção absoluta das crianças. Nessa noite, Ren sentou-se no quarto de hóspedes, a bandeira dobrada pousada na cômoda. Tinha vestido roupas confortáveis, um casaco de moletom emprestado calças largas, e o cabelo ainda estava úmido do banho. Pegou no telemóvel que adotora. Quelin lhe dera e percorreu os contactos coordenadores de alojamento, profissionais de saúde, advogados militares e uma terapeuta especializada em veteranos. O dedo parou nesse nome. Ela ficou a olhar para o número durante muito tempo. Depois carregou em ligar. Chamou 2 vezes. Uma mulher atendeu. "Daqui fala a doutora Leonor Torven." "Como posso ajudar, Ren?" hesitou. "O meu nome é Ren Almeida. A doutora Quelin deu-me o seu número. Disse que trabalha com veteranos." "Sim, é um gosto falar consigo, Ren. Já fui informada do seu caso. Gostaria de marcar uma consulta." Ren fechou os olhos. "Sim, acho que preciso." Marcaram para a semana seguinte. Quando Ren desligou, sentiu-se mais leve. Não resolvida, não inteira, mas mais leve. Era um começo. Ela deitou-se na cama e ficou a olhar para o teto. O sono não veio facilmente. Nunca vinha. Mas naquela noite algo estava diferente. O silêncio não sufocava. Era tranquilo. E pela primeira vez em 4 anos, Ren permitiu-se imaginar o que o dia seguinte poderia trazer. Na manhã seguinte, Sarah preparou o pequeno almoço, ovos mexidos, torradas e café. Comida simples, mas soube melhor do que qualquer coisa que Ren tinha comido em anos. As crianças falavam da escola dos amigos e do próximo jogo de futebol. Ren ouviu fazendo comentários aqui e ali, aprendendo devagarinho a fazer parte de uma família outra vez. Depois do pequeno almoço, Sarah puxou-a de lado. "Preciso de te mostrar uma coisa." Levou Ren até a garagem. Lá dentro, encostadas à parede, estavam várias caixas empilhadas, todas rotuladas com o nome de Ren. Ren franziu o sobrolho, confusa. Sarah explicou com a voz trêmula. "Quando fizemos o teu funeral. Quando pensamos que tinhas partido. Eu não consegui deitar as tuas coisas fora. Guardei tudo. Disse a mim mesma que era para encerrar um ciclo, mas acho que uma parte de mim sempre esperou que voltasses para as ir buscar." Ren aproximou-se das caixas. Abriu a primeira. Lá dentro estavam álbuns de fotografias, anuários da escola, cartas do treino básico, coisas que não via nem lembrava há anos. Pegou num álbum e folheou. Fotos dela, adolescente sorridente e despreocupada. Fotos de uniforme jovem determinada. Fotos com Sarah abraçadas a rir. "Eu esqueci-me de como era o meu sorriso", murmurou Ren. Sarah pousou uma mão no ombro dela. "Vais voltar a sorrir. Só precisa de tempo." Nas semanas seguintes, Ren foi abrindo caixa após caixa. Medalhas e fitas do início da carreira. Cartas de amigos com quem tinha perdido contato. Um diário da sua primeira missão no estrangeiro.
Ler as próprias palavras de anos atrás era estranho como ver uma pessoa que já não era, mas que ainda reconhecia algures dentro de si. Uma entrada escrita durante o treino para operações especiais chamou a atenção. Se eu falhar, não será porque não fui forte. Será porque desisti. E eu não vou desistir. Nunca. Ren fechou o diário devagar. Ela tinha cumprido essa promessa mesmo quando tudo o resto tinha desmoronado. A primeira sessão de terapia com a Dra. Torven foi difícil. O gabinete era pequeno com luz suave e cadeiras confortáveis. Ren sentou-se e lutou para encontrar palavras. A terapeuta não pressionou. Ficou ali silenciosa presente. Finalmente Ren falou. Não sei por onde começar. Comece onde lhe parecer certo. Respondeu a doutora. Torven com calma. Ren falou da Síria, da explosão, de acordar sozinha sem saber quem era, dos meses a tentar provar a sua identidade, das portas fechadas, dos olhares de desconfiança ou pena, do momento em que desistiu, do momento em que decidiu ser mais fácil não ser ninguém. A terapeuta ouviu tudo sem interromper. Quando Ren terminou, a Dra. Torven disse suavemente: sobreviveu a algo que devia tê-la matado. Não só a explosão, mas tudo o que veio depois. Isso exige uma força extraordinária. Não parece força, respondeu Ren. Parece que continuei a respirar porque não sabia parar. Isso é força. Às vezes sobreviver é o ato mais corajoso que podemos ter. Encontravam-se 2 vezes por semana. Devagar, sessão após sessão. Ren começou a desmontar anos de trauma. Falou da culpa de sobreviver quando outros não sobreviveram, da raiva contra um sistema que a abandonou, do medo de nunca voltar a ser inteira. A Dra. Torven ajudou-a a reorganizar esses sentimentos. A culpa era natural, mas não significava que tivesse feito algo errado. A raiva era justificada, mas não precisava de consumir tudo. O medo era real, mas não definia o futuro. Está tudo bem não estar bem, disse a terapeuta numa sessão. Curar não é apagar o que aconteceu. É aprender a viver com isso. Ren acenou. Estava a começar a compreender. O juiz Carvalho manteve contato. Ligava a cada 2 ou 3 dias para saber como ela estava para oferecer apoio. Tornou-se também um defensor de outros veteranos. Criou um programa no tribunal para que defensores públicos assinalassem qualquer arguido com histórico militar. Estabeleceu uma parceria com os serviços veteranos locais para criar um sistema acelerado para veteranos enfrentando processos ligados a sem-abrigo ou crises de saúde mental. Numa tarde, convidou Ren ao seu gabinete. Era um espaço modesto com prateleiras cheias de livros de direito e fotografias emolduradas. Uma fotografia chamou a atenção de Ren. Mostrava um jovem Miguel Carvalho, então ainda oficial dos fuzileiros de uniforme, ao lado de um grupo de homens no deserto. Ren reconheceu a paisagem. Falo já. Éramos nós, disse o juiz percebendo o olhar dela. 2º Batalhão. Tirada 2 dias antes da emboscada. Ren aproximou-se. Apontou para um dos homens na fotografia. Esse é o Tenente Henriques, completou o juiz. E ali o Cabo Diniz. E o soldado Martins. Todos nós saímos vivos por causa de ti e da tua equipa. Ren ficou a olhar para a fotografia durante muito tempo. Depois virou-se para o juiz. Por que fez isto? Porque lutou tanto por mim. O juiz recostou-se na cadeira. Porque te devia isso e porque era o correto. Mas também porque não suportava a ideia de tu desapareceres outra vez. Mereces melhor. Ainda mereces. Ele fez uma pausa, respirou fundo. E continuou. Depois da cerimônia, depois de te ver ali a segurar aquela bandeira, fui para casa e não consegui dormir. Fiquei a pensar em todos os outros veteranos que estão a cair nas brechas, pessoas que serviram com honra e agora vivem nos carros ou debaixo de pontes. Pessoas que estão a um passo de acabar na minha sala de audiências como tu acabaste. Ren perguntou calmamente. O que vai fazer quanto a isso? O que puder.
disse ele. Já comecei a trabalhar com os serviços de veteranos. Estamos a montar um programa de desvio. Em vez de prisão por delitos menores, os veteranos são ligados a alojamento, cuidados médicos e apoio social. Não é perfeito, mas é um começo. Ren acenou. É bom. Quero que faças parte disto, disse o juiz. Quando estiveres pronta, tens uma perspectiva única. Sabes o que estas pessoas estão a passar porque viveste isso. A tua voz pode fazer uma diferença real. Ren refletiu. Não sei se estou pronta ainda. Eu entendo. Mas a porta está aberta. Sempre. 3 meses depois da cerimônia, Ren mudou-se para o seu próprio apartamento. Era pequeno, um T1 simples num condomínio calmo perto da base, mas era dela. Sarah ajudou na mudança trazendo móveis de lojas solidárias e doações de pessoas que tinham ouvido a história de Ren. O apartamento encheu-se depressa, uma cama, um sofá, uma mesa, uma televisão pequena, louça, panelas, toalhas, lençóis. Não era muito, mas era mais do que Ren tivera em 4 anos. Maya e Caleb também ajudaram discutindo onde pôr cada coisa. Caleb insistia que a bandeira devia ficar na parede principal para todos verem. Maya achava que devia estar num sítio mais privado, mais respeitoso. Ren encontrou um meio termo. Pendurou o certificado emoldurado ao lado da janela da sala e colocou a bandeira dobrada na prateleira logo abaixo. Quando tudo ficou pronto, Sarah olhou em volta e sorriu. Parece uma casa. Ren olhou à volta. Sim, parece. Nessa noite, depois de Sarah e os miúdos saírem, Ren ficou sozinha no apartamento. O silêncio era ao mesmo tempo reconfortante e inquietante. Não estava habituada a ter um espaço próprio, uma porta que trancava por dentro, uma cama que não desaparecia de um dia para o outro. Ela percorreu cada divisão tocando nas paredes, nos móveis, na louça do armário. Abriu o frigorífico e viu a comida que Sarah tinha comprado. Leite, ovos, pão-queijo, coisas simples, normais. Fez uma sandes e sentou-se à mesa. Enquanto comia, pensou em todas as noites em que adormecera com fome, em todas as vezes em que vasculhara caixotes de lixo ou pedira moedas para comer. Esses dias pareciam distantes e ao mesmo tempo demasiado próximos, como um sonho que não se consegue afastar. Mas estava ali agora. Sobreviveu. E no dia seguinte, acordaria na sua cama no seu apartamento e daria mais um passo. Depois veio o trabalho. A Capitão Vez ajudou-a a encontrar um cargo na base no programa de reintegração. Não era combate, não era sequer um papel militar tradicional. Mas tinha significado. O trabalho de Ren era conhecer veteranos que estavam a lutar perdidos, sem saber como navegar o sistema. Ela ouvia as histórias deles, partilhava a sua quando parecia apropriado. Ajudava-os a encontrar recursos, contactar apoio, acreditar que não estavam sozinhos. Era um trabalho duro. Alguns dias, Ren chegava a casa exausta emocionalmente e drenada, por ouvir histórias que pareciam espelhos da sua. Encontrou veteranos que tinham perdido tudo. Veteranos com PTSD tão severo que mal conseguiam sair de casa. Havia veteranos que tinham sido expulsos com baixa desonrosa por motivos de saúde mental e que agora lutavam para recuperar os seus direitos. Veteranos cujas famílias já não os reconheciam, cujos filhos tinham medo deles, cujos cônjuges já tinham desistido. Mas noutros dias, Ren via progresso. Via pessoas que tinham vivido meses nos carros a mudarem-se para alojamento estável. Via veteranos voltarem a falar com as suas famílias. Via a esperança regressar a olhos que tinham estado vazios durante demasiado tempo. E esses dias faziam tudo valer a pena. Uma tarde, uma jovem entrou no gabinete de Ren. Teria uns 20 e muitos anos, cabelo curto, expressão fechada. Usava um velho casaco do exército e jeans rasgados nos joelhos. Sentou-se à frente de Ren e não falou durante muito tempo. Finalmente disse: ouvi falar de si, do que aconteceu. Queria apenas conhecê-la. Ren acenou. Qual é o teu nome, Cabo Tessa Gray? Servi no Afeganistão.
Saí há 2 anos. Estou na rua desde então. Ren inclinou-se ligeiramente para a frente. O que te traz aqui hoje? Tessa baixou o olhar para as mãos. Não sei. Acho que queria ver se era real. Se alguém como a senhora conseguiu voltar do lugar onde eu estou agora. É real, disse Ren. E tu também podes voltar. Os olhos de Tessa encheram-se de lágrimas. Não sei se acredito nisso. Não tens de acreditar já. Só tens de dar o primeiro passo. E eu estarei aqui para te ajudar a dar o seguinte. Conversaram durante mais de 1 hora. Tessa contou-lhe sobre a sua missão sobre o IED, que matou 2 membros da sua equipa, sobre os pesadelos que não a deixavam dormir, sobre as consultas no sistema de apoio aos veteranos que ela faltava, porque não tinha transporte fiável, sobre a família que deixara de telefonar porque não sabia como ajudá-la. Ren ouviu. Não ofereceu clichês. Não prometeu que tudo ficaria bem. Apenas disse, sei o que é sentir-se invisível. Sentir que ninguém se importa. Mas estás aqui agora. Isso importa. No final, Tessa aceitou iniciar o processo alojamento, cuidados médicos, terapia. Seria longo, mas era um começo. Ao sair, Tessa virou-se para trás. Obrigada, comandante. Só Ren, respondeu ela. E... de nada. Nos meses seguintes, Ren viu Tessa regularmente. Ajudou-a a navegar a burocracia, preencher documentos, comparecer às consultas. Celebrou quando Tessa conseguiu um pequeno estúdio para morar. Ouviu-a nos dias difíceis, quando os pesadelos pioravam, quando a vontade de desistir voltava. Devagar, Tessa começou a reconstruir a vida. Arranjou trabalho parcial num armazém. Reatou a relação com o irmão mais novo. Ingressou em sessões de terapia em grupo para veteranos. E Ren acompanhou tudo não como terapeuta, mas como alguém que compreendia. O programa de desvio judicial do juiz Carvalho foi oficialmente lançado 6 meses depois de Ren se mudar. A cerimônia foi pequena no tribunal, com autarcas, representantes dos serviços de veteranos e alguns veteranos que já tinham beneficiado do programa. Ren foi convidada a falar. Ela subiu ao púlpito e olhou para o pequeno público. Nunca gostara de falar em público, preferia agir. Mas havia algo que precisava de ser dito. Há 6 meses, começou ela. Eu estava neste mesmo tribunal acorrentada. Acusada de roubar um casaco para não morrer de frio. Não tinha documentos, não tinha casa, não tinha provas de quem era. O sistema viu-me como um problema para ser descartado. Fez uma pausa. Mas eu não era um problema. Era uma pessoa. Uma veterana. Alguém que serviu este país e caiu nas brechas. Ela ergueu o olhar. E eu não sou a única. Há milhares de veteranos agora mesmo a viver sem teto, a lutar a um dia mal de acabar onde eu acabei. Olhou para o juiz Carvalho. Este programa é um passo na direção certa. Não é perfeito. Não vai salvar todos. Mas vai salvar alguns. E isso importa. O público aplaudiu. O juiz apertou-lhe a mão. Fez muito bem, comandante. Depois da cerimônia, vários veteranos aproximaram-se, agradeceram, contaram as suas histórias. Um homem, um veterano da guerra colonial, já nos 70 anos, segurou-lhe a mão com força. Esperei 50 anos para ouvir alguém dizer o que acabou de dizer. Obrigado. Ren não encontrou palavras. 6 meses depois, Ren regressou à base naval. Mas desta vez, não era por causa dela. Era para a inauguração de um novo memorial, dedicado a militares que tinham sido dados como desaparecidos ou perdidos no sistema, mas que de alguma forma tinham regressado. O nome de Ren estava lá, junto de dezenas de outros. Os nomes estavam gravados em granito negro, cada um representando uma vida que havia sido ignorada, um sacrifício esquecido, uma pessoa que fora invisível e que agora era finalmente vista. A cerimônia era mais pequena que a primeira, mais íntima. O juiz Carvalho estava presente. A capitã Vess, o mestre-chefe Puit, com a sua família. Sarah com os filhos, a doutora Quillen, a doutora Torven e um pequeno grupo de veteranos com quem Ren tinha trabalhado, incluindo Tessa Gray, que agora tinha um lugar para viver e um emprego prestes a começar.
Emma, a filha de Puit, estava ao lado do pai. Tinha pedido para conhecer Ren várias vezes e, finalmente, naquele dia, conseguiu. Quando Ren se aproximou, Emma avançou e abraçou-a sem hesitar. Obrigada por salvar o meu pai, disse Emma, a voz abafada contra o ombro de Ren. De nada. Quando Emma recuou, Puit pousou a mão no ombro de Ren. Fez mais do que salvar vidas, comandante. Deu esperança às pessoas. Isso vale mais do que qualquer medalha. Ren olhou para ele. Eu só faço o que posso. É tudo o que qualquer um de nós pode fazer. Quando chegou a sua vez de falar na inauguração do memorial, Ren colocou-se diante do microfone. Olhou para o pequeno grupo de pessoas. Por um instante, lembrou-se daquele tribunal algemada silenciosa, encarando o chão enquanto desconhecidos murmuravam ao redor. Mas esse tempo tinha acabado. Agora era diferente. Não sou boa com discursos, começou Ren. Nunca fui. Mas quero dizer algo hoje. Durante muito tempo acreditei que não existia, que a pessoa que eu tinha sido tinha desaparecido e que a pessoa em que me tinha tornado não importava. Eu estava errada. Fez uma pausa, respirou fundo. Todos nós importamos, cada um de nós. Estejamos a usar um uniforme ou a dormir na rua se as pessoas nos veem ou não. Nós importamos. E merecemos ser vistos, ouvidos e ajudados. Ren olhou para Tessa. Não é fácil pedir ajuda. Eu sei. Passei 4 anos a recusar acreditar que precisava dela. Mas pedir ajuda não é fraqueza, é coragem. E se alguém aí fora estiver a lutar invisível a achar que ninguém se importa, quero que saiba uma coisa. Eu importo-me. Nós importamo-nos. E não vamos desistir de si. O grupo ficou em silêncio. Depois, devagar, começaram a aplaudir. Não era uma salva de palmas estrondosa, era mais suave, mais pessoal, mas tinha o mesmo peso. Depois da cerimônia, Ren ficou junto ao memorial, passando os dedos pelos nomes gravados. Pensou em cada pessoa representada ali, cada história, cada luta, cada vitória silenciosa. Puit aproximou-se com Emma. A rapariga olhou para Ren com olhos muito abertos e tirou um cartão feito à mão da mochila. Fiz isto para si, disse Emma tímida. Ren abriu o cartão. Dentro havia um desenho de uma mulher em uniforme militar alta e forte. Por baixo, em letras cuidadosas: Obrigada por seres uma heroína. A garganta de Ren apertou. É lindo. Obrigada. Emma sorriu. O meu pai diz que és a pessoa mais corajosa que ele já conheceu. Ren olhou para Puit, que acenou. Ela não está errada. Quando o sol começou a pôr-se sobre a base, Ren ficou sozinha diante do memorial. A multidão tinha ido embora, deixando apenas silêncio. Ela observou o seu nome gravado na pedra ao lado de tantos outros. Pensou na mulher que tinha entrado naquele tribunal 8 meses antes, algemada, silenciosa, convencida de que era nada. Essa mulher já não existia. Não porque tivesse sido consertada, mas porque tinha escolhido continuar a lutar, continuar a acreditar, continuar a avançar. Pensou nos anos em que viveu nas ruas, as noites geladas, a fome, a solidão. Esses anos faziam parte dela agora, entrelaçados na sua história. Não a tinham destruído, tinham-na tornado mais forte. E agora podia usar essa força para ajudar outros. Ren afastou-se do memorial e caminhou até ao parque de estacionamento onde Sarah a esperava. A irmã sorriu quando a viu. Pronta para ir para casa, Ren devolveu o sorriso. Sim, estou pronta. Conduziram através do entardecer com o céu pintado em tons de roxo e dourado. Ren recostou a cabeça na janela, observando o mundo passar. Pela primeira vez em 4 anos, deixou-se pensar no futuro, não apenas no amanhã, não apenas na próxima semana, mas nos meses e anos que viriam. Pensou nos veteranos que iria ajudar, nas pessoas que iria conhecer, na vida que reconstruiria um dia de cada vez. Pensou em Emma a jogar futebol e a sonhar ser veterinária.
Pensou em Tessa a dar os primeiros passos para uma nova vida. Pensou no juiz Carvalho a lutar para melhorar o sistema. Pensou em Puit, que nunca desistiu de a procurar. E pensou em Sarah, que abrira a sua casa e o seu coração sem hesitar. Wren fechou os olhos. Ainda não estava inteira. Talvez nunca viesse a estar. Mas estava aqui. Estava viva. E por agora isso bastava. 1 ano após o incidente no tribunal, Wren recebeu um convite pelo correio. Era do Ministério da Defesa, Marinha Portuguesa, solicitando a sua presença numa cerimônia oficial em Lisboa. A carta era formal, mas a mensagem era clara. Queriam honrá-la devidamente e publicamente com todas as honras militares. Wren mostrou a carta a Sarah. Não sei se quero fazer isto. Sarah leu a carta e depois olhou para a irmã. Por quê? Porque parece que estão a tentar compensar aquilo que fizeram. Como se uma cerimônia apagasse 4 anos a ser invisível. Sarah pousou a carta. Talvez estejam a tentar compensar. E talvez não possam apagar o que aconteceu. Mas talvez isto não seja sobre eles. Talvez seja sobre ti, sobre honrares aquilo que sobreviveste e o que realizaste. Wren ficou em silêncio durante muito tempo. Depois perguntou: Vens comigo? Claro que sim. A cerimônia em Lisboa foi grandiosa, muito mais grandiosa do que Wren imaginara. Realizou-se no quartel-general da Marinha, numa sala cheia de oficiais superiores, representantes do Estado e membros da imprensa. Wren usou do uniforme de gala especialmente ajustado para lhe servir corretamente. Sarah estava na primeira fila juntamente com Puit e Emma, o juiz Carvalho, a capitã Vess, a doutora Quillen e a doutora Torven. O ministro da Defesa falou primeiro. Falou de sacrifício e serviço dos homens e mulheres que deram tudo pelo país das falhas do sistema e do compromisso de fazer melhor. Depois chamou Wren. Tenente-comandante Wren Ashbridge Halstead, disse ele com a voz cheia ecoando pela sala. Pela coragem acima e além do dever, pelo serviço abnegado perante probabilidades esmagadoras, por se recusar a abandonar um camarada caído. É para mim uma honra conceder-lhe a Cruz Naval. A sala explodiu em aplausos. Wren permaneceu firme enquanto a medalha era colocada no seu uniforme. O seu rosto estava impassível, mas por dentro sentiu algo mover-se. Não era orgulho, não exatamente. Não era vindicação. Era encerramento. Um capítulo da sua vida finalmente fechado. Após a cerimônia, houve uma recessão. Wren apertou mãos de pessoas que não conhecia, sorriu para fotografias, respondeu a perguntas de jornalistas, e durante tudo isso, sentiu-se estranhamente distante, como se assistisse a outra pessoa a viver aquele momento. Finalmente encontrou um canto tranquilo e sentou-se. Puit encontrou-a minutos depois. Sentou-se ao seu lado em silêncio. Depois falou. Estás bem, Wren? Acenou. Só cansada. Ganhaste o direito de estar cansada. Ficaram ali um momento confortavelmente calados. Então Wren disse: Alguma vez sentiste que vives 2 vidas? Como se houvesse a pessoa que eras antes e a pessoa que és agora, e elas já não encaixassem uma na outra. Puit acenou. Sempre. Mas acho que isso é normal. Não devemos ser as mesmas pessoas. Passamos por demasiado para isso. Então, o que fazemos? Continuamos em frente. Cuidamos de quem precisa. E tentamos fazer as pazes com as partes de nós que já não encaixam. Wren olhou para ele. Quando é que ficaste tão sábio? Puit sorriu. Mais ou menos quando deixaste de ser invisível. 2 anos após o incidente no tribunal, a vida de Wren tinha ganho um ritmo. Trabalhava na base 4 dias por semana, ajudando veteranos a navegar o sistema. Ia à terapia quinzenalmente ainda a processar o trauma do passado. Passava tempo com Sarah e os sobrinhos a reaprender a pertencer a uma família. Mantinha contato com Puit, o juiz Carvalho, e todos os que a tinham ajudado. Também começou a fazer voluntariado num abrigo local para pessoas sem abrigo. Não contou a sua história no início. Limitou-se a aparecer,
servir refeições, lavar pratos, conversar com pessoas que lhe lembravam quem ela tinha sido. Eventualmente, o rumor espalhou-se. Alguém reconheceu-a de um artigo de jornal. A diretora do abrigo perguntou-lhe se estaria disposta a falar com os residentes. Wren aceitou. Ficou diante de uma sala cheia de pessoas cansadas, famintas, desesperançadas. Olhou os seus rostos e viu o seu próprio passado refletido neles. Eu sei o que é não ter nada começou. Sei o que é ser invisível, sentir que o mundo desistiu de nós. Vivi na rua durante 4 anos. Dormia em parques de estacionamento e comia do lixo. Fui detida e levada ao tribunal algemada por roubar um casaco. Fez uma pausa. Mas estou aqui agora. E se eu conseguir voltar desse lugar? Vocês também conseguem. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. Só precisas de dar o primeiro passo. E depois o seguinte. E depois o que vier a seguir. Quando terminou, a sala ficou em silêncio. Então um homem mais velho no fundo levantou a mão. Qual foi o seu primeiro passo? Wren pensou. Aceitar ajuda. Passei tanto tempo a tentar fazer tudo sozinha que esqueci como deixar as pessoas entrarem. Mas quando finalmente deixei, as coisas começaram a mudar. O homem acenou lentamente. Obrigado. Depois da palestra, várias pessoas aproximaram-se de Wren. Pediram conselhos. Contaram as suas histórias. Uma mulher de meia idade com madeixas grisalhas no cabelo agarrou a mão de Wren com força. Perdi tudo há 2 anos. O emprego, a casa, a família. Pensei que nunca iria recuperar. Mas ao ouvir-a hoje... Acho que talvez consegue, disse Wren. Não será fácil, mas consegue. 3 anos após o incidente no tribunal, Wren foi convidada a falar numa conferência nacional sobre sem-abrigo entre veteranos. A conferência realizou-se em Denver e Wren voou até lá com Sarah. Era a primeira vez que entrava num avião desde a operação na Síria, e a experiência foi avassaladora, as multidões, o ruído, o espaço fechado. Mas Sarah manteve-se ao lado dela, e Wren conseguiu. A conferência reuniu centenas de pessoas responsáveis do sistema de veteranos, assistentes sociais, defensores, outros militares. O discurso de Wren estava agendado para o 2º dia. Ela esperou nos bastidores, o coração a bater forte, as mãos a tremer. Sarah deu-lhe um abraço apertado. Tu consegues. Wren caminhou para o palco. As luzes eram fortes e mal conseguia ver a audiência, mas sentia-a. Centenas de pessoas à espera das suas palavras. O meu nome é Wren Halstead. Começou. Há 3 anos eu estava sem abrigo. Fui detida por roubar um casaco. Estava num tribunal algemada enquanto pessoas sussurravam sobre mim, me julgavam e me descartavam. Ninguém sabia quem eu era. Ninguém se importava. Fez uma pausa. Mas eu era tenente-comandante dos fuzileiros. Servi em várias missões de combate. Salvei vidas. Sacrifiquei tudo por este país. E o sistema falhou-me. A sala estava completamente silenciosa. Não vos digo isto para que tenham pena de mim. Digo porque não sou um caso único. Há milhares de veteranos a passar pelo que eu passei, invisíveis, esquecidos a cair pelas brechas, e temos a responsabilidade de fazer melhor. Falou durante 20 minutos. Falou das barreiras que os veteranos enfrentavam, a burocracia, o estigma, a falta de coordenação entre serviços. Falou do que a tinha ajudado, as pessoas que não desistiram dela, os programas que a ligaram a recursos, a terapia que a ajudou a processar o trauma. E falou de esperança porque sem esperança, nada importava. Quando terminou a audiência, levantou-se num aplauso de pé. Várias pessoas choravam. Após o discurso, Wren foi rodeada por participantes que queriam apertar-lhe a mão, agradecê-la a partilhar as próprias histórias. Um responsável nacional aproximou-se e perguntou se Wren estaria disponível para colaborar num novo programa de melhoria dos serviços aos veteranos. Wren disse que sim. Nessa noite, já no hotel, Sarah pediu serviço de quarto. Jantaram em silêncio confortável. Depois Sarah disse: "Tenho orgulho em ti."
Sabes disso, não sabes? Ren olhou para a irmã. Eu não teria conseguido nada disto sem ti. Conseguia sim. Mas fico feliz por não teres tido de o fazer sozinha. 4 anos após o incidente no tribunal, Ren foi contactada por uma realizadora de documentários. A cineasta tinha lido sobre a sua história e queria fazer um filme sobre sem-abrigo entre veteranos, usando a experiência de Ren como peça central. Ren hesitou. Não queria reviver o trauma perante câmaras, mas a realizadora garantiu-lhe que o objetivo não era explorar a dor, mas educar e defender mudanças reais. Ren aceitou com uma condição. O filme tinha de incluir outros veteranos, outras histórias. Não queria que fosse só sobre ela. As filmagens duraram 6 meses. Ren foi entrevistada várias vezes. Visitou o parque de estacionamento onde fora detida. Entrou de novo no tribunal onde a sua vida mudara. Sentou-se com o juiz Carvalho com Puit, com Sarah, com todos os que fizeram parte da sua jornada. O documentário também incluía entrevistas com outros veteranos, Tessa Gray, falando sobre a sua transição da rua para a estabilidade. Um veterano da guerra colonial descrevendo 50 anos de luta com PTSD. Um veterano mais jovem relatando as dificuldades de regressar à vida civil. Quando estreou o filme, foi exibido em festivais por todo o país. Ganhou prêmios, foi adquirido por uma grande plataforma de streaming e, acima de tudo, iniciou conversas. Pessoas que nunca tinham pensado em veteranos sem abrigo começaram a prestar atenção. Políticos propuseram nova legislação. Serviços de apoio começaram a implementar novos programas. Ren não viu o filme. Ela não conseguia ver o documentário. Era demasiado doloroso ver-se no ecrã reviver aqueles anos. Mas estava grata por ele existir. Grata por estar a fazer a diferença. 5 anos depois do incidente no tribunal, Ren estava diante do espelho do seu apartamento a preparar-se para outra cerimônia. Mas esta era diferente. Não era sobre ela. Era sobre a abertura de um novo centro de recursos para veteranos, financiado por doações e apoios governamentais, criado para oferecer serviços abrangentes a veteranos sem abrigo ou em risco. O centro ofereceria apoio à habitação, formação profissional, cuidados médicos, apoio psicológico, ajuda jurídica. Tudo no mesmo espaço, tudo gratuito. Ren tinha estado profundamente envolvida em todo o processo. Ajudou a planear o espaço, a recrutar equipas, a defender financiamentos, e agora falaria na inauguração. Sarah bateu à porta. Pronta? Ren ajustou o colarinho. Sim, vamos. O centro ficava num antigo armazém renovado perto da base. Era luminoso e acolhedor com janelas grandes e móveis confortáveis. As paredes estavam decoradas com fotografias de veteranos, cada uma contando uma história de resiliência e recuperação. Uma das fotografias era de Ren, ao lado do memorial da base naval, a mão pousada sobre a pedra gravada. A cerimônia reuniu centenas de pessoas veteranos, defensores responsáveis governamentais, imprensa. Lá estavam o juiz Carvalho, a capitã Vess Puit e Emma Tessa Gray, a doutora Quillen, a doutora Torven e dezenas de outros que tinham sido parte da jornada de Ren. Quando chegou a sua vez de falar, Ren aproximou-se do púlpito. Olhou a multidão. Viu rostos que conhecia, rostos que tinha ajudado, rostos que a tinham ajudado. E sentiu algo que não sentia há muito tempo, gratidão. Há 5 anos eu estava num tribunal algemada, começou. Era sem abrigo. Era invisível. Estava convencida de que não tinha valor nenhum. Mas estava errada. Eu tinha valor. E cada veterano que entrar por estas portas também tem. Ela virou-se para o edifício atrás de si. Este centro representa mais do que serviços. Representa esperança. Representa a crença de que nenhum veterano deve ser deixado para trás. Que não importa o quão longe alguém tenha caído, pode regressar. E nós estaremos aqui para ajudar. A multidão aplaudiu. Ren desceu do púlpito. Enquanto caminhava pelo centro, veteranos aproximaram-se. Apertaram-lhe a mão.
Agradeceram-lhe. Um homem lágrimas nos olhos disse: "Salvou a minha vida. Eu estava prestes a desistir. Mas ouvi a sua história e percebi que podia continuar." Ren não soube o que dizer. Apenas acenou e apertou-lhe a mão com firmeza. Nessa noite, Ren sentou-se na varanda observando o pôr do sol. Sarah tinha ido para casa com as crianças. Puit e Emma tinham seguido para o aeroporto. O dia fora longo e emocional. Mas Ren sentia paz. O telemóvel vibrou. Era uma mensagem do juiz Carvalho: "Parabéns, comandante." Fez algo verdadeiramente notável. Ren sorriu e respondeu: "Fizemos isto juntos." Colocou o telemóvel de lado e fechou os olhos. Pensou na mulher que tinha sido 5 anos antes partida invisível, perdida. E pensou na mulher que era agora ainda marcada, ainda a curar-se, mas já não invisível. Tinha sobrevivido, reconstruiu a vida e encontrou um propósito: ajudar outros. Garantir que nenhum veterano passaria pelo que ela passou. O sol desapareceu no horizonte. O céu pintado em tons de rosa e laranja. O ar fresco. A serenidade profunda. Pela primeira vez em muitos anos, Ren sentiu-se verdadeiramente em paz. Levantou-se e entrou em casa. O dia seguinte traria novos desafios, novos veteranos a ajudar, novas histórias a ouvir, novas batalhas a travar. Mas essa noite, ela descansaria. Porque tinha conquistado esse direito. E porque, finalmente, estava em casa. Se conheces alguém que serviu em silêncio, que lutou nas sombras ou enfrentou batalhas que ninguém viu, diz-lhe que importa. Partilha a história dele. Honra a coragem. Reconhece o sacrifício. E se esta história te lembrou que toda a pessoa tem valor, que toda a vida pode ser reconstruída, que a esperança nunca se perde, considera subscrever. Estas histórias precisam de ser contadas. Estas vozes precisam de ser ouvidas. Juntos podemos garantir que ninguém volta a ser invisível. Juntos podemos trazer cada alma perdida de volta para casa.